30 de maio, dia de Santo Humberto de Liege, apóstolo das Ardenas. Advogado dos caçadores, arqueiros, contra mordidas de cães, trabalhadores florestais, caçadores de armadilhas, matemáticos, oculistas metalúrgicos e contra a raiva. Santo Humberto é o santo patrono dos caçadores. É ainda invocado pelos matilheiros, arqueiros, guardas florestais, matemáticos, fundidores, peleiros, para os cães, pelos bispos que têm que governar regiões muito problemáticas, pela cidade de Liege e ainda para curar as mordeduras de cães e a raiva. Santo Humberto viveu no período medieval, entre 656 e 728. Era filho do duque Bertramo da Aquitânia e neto do rei Chariberto, de Toulouse. Desde jovem que era adepto da caça e muito valente a lutar com as feras. Um dia, num bosque, o seu pai foi atacado por um urso furioso que o ia matar. Mas o jovem Huberto chegou a tempo e arremeteu tão fortemente para a fera que esta teve que soltar o duque Bertrando, assim salvando a sua vida. Foi enviado para estudar no palácio do rei de Neustria, Bélgica, mas ele tinha fracos costumes e fugiu. Foi então para o palácio do conde de Austrasia, onde recebeu uma boa educação e casou-se com uma filha do conde Dagoberto, Floribane, da qual teve um filho a que chamou Floriberto. Humberto esqueceu os sábios conselhos da sua santa mãe e dedicou-se unicamente a festas e desportos, deixando de ir à missa. E uma certa sexta-feira santa, em vez de assistir a cerimonias religiosas, foi à caça? Aconteceu então que, diz a lenda, perseguindo um veado em pleno bosque, ele se deteve repentinamente, o que fez parar os cães e os cavalos. Entre os cornos do veado apareceu uma cruz luminosa e Humberto ouviu uma voz que lhe dizia: se não voltares para Deus, cairas no inferno. O jovem príncipe rapidamente foi procurar o bispo São Lamberto, perante o qual pediu, de joelhos, perdão pelos seus pecados. O santo bispo concedeu-lhe o perdão e dedicou-se a instruí-lo esmeradamente na religião. Pouco tempo depois morria a esposa do príncipe, que pode assim dedicar-se totalmente à vida espiritual. Renunciou ao direito de ser herdeiro do trono, repartiu os seus bens pelos pobres e foi ordenado sacerdote. Entrou então para o convento dos padres beneditinos e dedicou-se à oração, à leitura e meditação, enquanto se ocupava com trabalhos humildes como lavrador e pastor de ovelhas. Desejava ir a Roma ver o túmulo dos apóstolos S. Pedro e S. Paulo, e ouvir o sumo pontífice. E assim partiu, a pé, escalando montanhas cobertas de gelo e atravessando em pequenos barcos rios de caudais fortíssimos, até que conseguiu chegar, depois de 1000 perigos, à cidade eterna. Estando um belo dia numa igreja de Roma, orando devotamente, quando foi mandado chamar pelo sumo pontífice Sérgio. Este contou-lhe que o bispo Lambert tinha sido assassinado pelos inimigos da fé e que era de opinião que a melhor pessoa para substituir o bispo morto era ele, o monge Humberto. Apesar do medo em aceitar tal cargo, uma visão sobrenatural convenceu-o que devia aceitar, tendo sido consagrado bispo da Igreja Católica. Santo Humberto foi bispo de Tongres, de Maestrice e de Liege, Bélgica. O território que competiu governar a Santo Humberto era povoado por gentes que adoravam ídolos e eram muito cruéis. Ele percorreu todas as regiões ensinando a verdadeira religião e afastando das gentes as falsas crenças e as maléficas superstições. Deus concedeu-lhe o dom de fazer milagres. Os que tinham maus espíritos, ao encontrarem-se com o santo, recuperavam a paz, sendo abandonados pelos maus espíritos. Os que antes adoravam ídolos e deuses falsos, ao ouvi-lo falar tão harmoniosamente de Deus dos céus, que fez a terra, e tudo quanto existe, exclamavam: não nos haviam falado assim, e convertiam-se e faziam-se baptizar. Por rios tormentosos, cruzando selvas tenebrosas, fazendo viagens muito cansativas e percorrendo os campos em procissão, cantando e rezando, visitou todo o território da sua diocese, oferecendo os sacrifícios da sua viagem para a conversão dos pecadores, e Deus respondeu-lhe concedendo-lhe que milhares se convertessem à verdadeira fé. Um dia viu a casinha de uma mulher pobre em chamas. Pôs-se a rezar com toda a sua fé e o incêndio apagou-se milagrosamente. Construiu um templo a São Lamberto, o santo bispo assassinado, e para lá levou as relíquias do mártir ao abrir-se o túmulo. Depois de vários anos o corpo estava incorrupto, como se tivesse sido acabado de sepultar.
A passagem do corpo do santo, vários paralíticos ficaram sarados e começaram a andar, e vários cegos recuperaram a vista. Um dia, enquanto Santo Humberto celebrava a missa, entrou na igreja um homem louco, que tinha sido mordido por um cachorro com hidrofobia ou raiva. Toda a gente saiu a correr da praça, mas o santo deu uma benção ao louco e este ficou instantaneamente sarado e saiu da praça gritando: "Voltem tranquilos ao templo, que o santo bispo me curou com a sua benção." Por isso muita gente invoca Santo Humberto contra as mordeduras de cães raivosos. Outro dia aproximou-se do mar e viu que uma terrível tempestade afundava uma barca cheia de pessoas, e que todos os passageiros caíam entre as ondas embravecidas. O santo ajoelhou-se e orou por eles, e milagrosamente os náufragos saíram sãos e salvos. Por isso mesmo os marinheiros têm muita fé a Santo Humberto. No ano 727 Deus anunciou-lhe que estava prestes a morrer, pelo que ao terminar a missa deixou os seus fiéis: "Já não voltarei a beber deste cálice entre vocês." Pouco depois adoeceu e morreu santamente, deixando entre as gentes a recordação de uma vida dedicada totalmente ao bem dos demais. Santo Humberto morreu no dia 30 de maio de 727. Santo Humberto foi canonizado em 743. O seu corpo foi exumado da igreja de São Pedro, em Liege, em 825, embora morto há muitos anos, o seu corpo estava em bom estado, provando a sua santidade a todos os que o viram. Sic. Santo Humberto foi o nome escolhido para esta modalidade desportiva. São objetivos das provas de Santo Humberto: para caçadores com cão de parar, promover o espírito desportivo do caçador, formá-lo na correta prática do acto cinegético, tendo em consideração os aspectos técnicos, legais e cívicos, a função e utilização do cão de parar, num quadro de respeito pela natureza e pela ecologia. 30 de maio